Nesse estudo, hoje vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós temos três correntes que estudam o livro de Apocalipse: amilenista, pós-milenista e pré-milenista. O que diferencia essas correntes é relacionado ao milênio. Somente a pré-milenista entende que Cristo virá para estabelecer um reino nessa terra. Mas nós não vamos falar sobre esse tema nesse estudo, somente sobre a questão referente ao arrebatamento. Então, dessa forma, para os amilenistas e para os pós-milenistas, esses compreendem a segunda vinda de Jesus Cristo como um evento único. A igreja não é retirada antes e depois de determinado período o Senhor volta com a igreja. Não. É evento único. O que é denominado como arrebatamento seria um cortejo de boas-vindas para o Senhor Jesus quando ele dá sua volta. A igreja sobe arrebatada aos ares e retorna para a terra com o Senhor Jesus. Seria um cortejo de boas-vindas. Tanto essa concepção serviria para o amilenista como o pós-milenista. Já para o pré-milenismo, nós temos uma divisão entre dispensacionalistas e o histórico. O histórico também tem a mesma concepção de que o evento da volta de Jesus é ato único. Não há distinção entre um arrebatamento anterior da igreja. Agora, já para os pré-milenistas dispensacionalistas, o pré-milenismo, pré-tribulacionista, diz que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos, que eles denominam de grande tribulação, e ao final dos 7 anos a igreja retorna com Jesus Cristo. Então há uma distinção entre arrebatamento e volta do Senhor Jesus. Para o meio ou meso-tribulacionista, também dentro dessa corrente, o arrebatamento é 3 anos e meio depois do surgimento do anticristo. Então há distinção também entre arrebatamento e segunda vinda. Atos distintos. Mas ainda dentro dessa corrente tem um pós-tribulacionista, que, na realidade, o arrebatamento também é um cortejo de boas-vindas. Então, o que nós podemos definir é o seguinte: o arrebatamento e segunda vinda são eventos únicos ou são separados? Há primeiro a retirada do povo de Deus e depois a volta do Senhor Jesus Cristo, ou é um evento único? Bom, eu posso afirmar para vocês que não é um evento único. A igreja do Senhor Jesus Cristo será retirada antes da terra. Mas existem 2 motivos para isso. Um deles, muito óbvio, evidente. Infelizmente, a igreja insiste em não aceitar ou ignorar. O segundo, esse é muito, vamos dizer assim, muito especial, mas não é ensinado nas igrejas. Vamos ao primeiro. Deus, em 3 oportunidades, resolveu executar juízo sobre o mundo ímpio. Primeiro conhecido, Noé. Capítulo 6, a Bíblia fala que a terra havia se corrompido. Pecado de multiplicado sobre a face da terra, resolve Deus dar cabo de toda a sua criação. Porém, um homem, Noé, um justo, achou graça diante do Senhor. E o que Deus fez? Avisou a Noé: Noé, vou destruir a terra. Então você vai fazer o seguinte: faz um arco. Deu as regras, as dimensões, o tamanho, deu todas as ordens necessárias. E a Bíblia relata que, pelo tempo que do momento em que Deus anunciou a Noé que iria destruir
até o momento em que o dilúvio começou, transcorreram aproximadamente 120 anos. Então podemos afirmar com certeza que durante esse período foi o período que Deus deu para que aquele povo arrependesse, para que houvesse arrependimento. Mas a Bíblia própria relata que a volta do Senhor Jesus Cristo seria como nos dias de Noé: comiam, bebiam e davam-se casamento, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e eles não perceberam. Olha que interessante. Durante 120 anos Noé construiu aquela arca. Você pode imaginar o que o pessoal pensou que Noé era, fazendo um barco daquele tamanho, provavelmente numa região que sequer perto havia mar. Mas para que aquele barco daquele tamanho? E naturalmente Noé estava pregando a justiça, dizendo: arrependei-vos, porque Deus vai destruir a terra. E o que aconteceu? Chegou o tempo, Deus determinou que Noé entrasse na arca. Noé entrou com os animais conforme a ordem de Deus, e Deus fechou a porta. Por quê? Porque senão Noé, com certeza, com dó dos seus vizinhos, amigos, poderia ter tentado abrir a porta para que eles entrassem e todo mundo seria consumido pelo dilúvio. Pois bem, nós temos a primeira forma de atuação de Deus: o dilúvio, uma ação global. Dizimou todos os que estavam na face da terra. Foi necessário o quê? Uma construção de uma arca, porque a destruição era com água. Bastou Noé construir a arca, e além do mais, a arca serviu como testemunho durante 120 anos para arrependimento daquele povo. E o povo não se arrependeu, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Noé ficou seguro dentro da arca e os seus. Então nós temos uma forma de atuação de Deus quando a destruição é global. O povo todo tem que ser colocado em segurança. Poderia Deus ter tirado Noé e os animais e levado para o céu? Poderia, ele é onipotente. Mas bastou construir a arca. E também é lógico. Mas a Bíblia relata também uma segunda forma de atuação de Deus. Agora um pouco mais para frente. A promessa da vinda do Filho já estava sendo feita em Gênesis 3,15. Deus já havia escolhido um povo através de Abraão. De Abraão saiu da terra de Ur, caldeus, e Abraão tinha um sobrinho de nome Ló. Em certo momento da caminhada deles, eles resolveram se separar e Ló foi habitar nas colinas de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia relata que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até Deus, e Deus resolveu verificar se era desse fato. Resolveu destruir a cidade. Mas a Bíblia relata que no capítulo 18, o verso 17: ocultarei eu o que vou fazer a Abraão? Olha, Deus já estava definido a destruir Sodoma e Gomorra. Então o que ele faz? O primeiro ato dele: revelar o segredo ao seu servo Abraão. Amós 3,7. Então ele vai a Abraão e fala: olha, Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. E o que Abraão faz? A Bíblia relata em seguida: mas Senhor, se tiver 50 justos na cidade? Deus responde: por amor deles não destruiria. 40 também não. 30 não. Até que sobrou quem? O sobrinho de Abraão. Então, capítulo 19 relata então que Deus envia 2 anjos. Esses 2 anjos tinham 2 missões. A primeira, retirar Ló de Sodoma e Gomorra. A segunda, executores do juízo de Deus sobre as 2 cidades. E eles vão até Ló, relatam a Ló o que vai acontecer, fala para ele sair da cidade. E Ló, com receio de que a destruição pegasse pelo caminho, pede para entrar na cidade de Zoar primeiro. Ao que os anjos dizem: tudo bem, apressa-te e entra lá, porque enquanto você não estiver em segurança, não podemos fazer nada. A Bíblia relata que os anjos disseram também para que não olhassem para trás. A mulher de Ló olhou
e se converteu numa estátua de sal. E Ló, a Bíblia relata que assim que ele entrou em Zoar, choveu fogo sobre as duas cidades que as destruiu. Então nós temos agora um segundo modelo de exemplo da atuação divina. Ele ia destruir duas cidades. Precisava pegar Ló e levar para o céu? Não. Basta mandar para a cidade vizinha que não ia ser destruída. Nós temos uma forma de atuação lógica também da parte de Deus. Mas bastou tirar ele de Zoar. Bastou, melhor, deixar ele entrar em Zoar e destruir o Sodoma e Gomorra. E temos também aqui outro ponto importante. Aqui agora Deus executa os juízos através de dois anjos. Nós temos dois executores desses juízos. E outro ponto interessante. Esses executores entram e o justo sai. Prestem atenção nisso. Por quê? Porque isso vai acontecer novamente. Depois nós vamos ver isso. Mas há uma terceira forma de atuação de Deus também. O povo de Deus agora já estava constituído. De Abraão veio Isaac, Jacó, as 12 tribos. Nós temos que um dos filhos de Jacó, José, foi para o Egito como escravo, de lá se tornou o governador. Depois o povo de Deus desceu para o Egito e lá se tornou escravo. Deus envia então Moisés para libertá-los. Aí nós temos as pragas enviadas ao Egito. Mas nós sabemos que quando o povo de Deus desceu para o Egito, ele morou numa cidadezinha separada. Então ele estava nessa cidade de Gozem, essa cidade, ou Gozem ou Gozem. Aí Deus envia novamente duas pessoas para executar o juízo sobre o Egito, ou as pragas. Assim como em Sodoma e Gomorra nós temos o número 2 de executores, agora também temos dois executores, Moisés e Arão. Só que agora tem uma diferença. O povo de Deus estava no Egito, sim, mas numa cidade apenas, e não espalhado pelo Egito. Bastou então que as pragas fossem lançadas ao restante do Egito, e o povo de Deus estava em segurança. Pois bem, uma praga em especial, apesar do povo de Deus já estar separado nessa cidade, foi necessário ter o quê? Uma proteção adicional, que foi o selo nos umbrais da porta através do sangue. Então nós temos três formas de atuação divina. A destruição global precisou tirar o povo da terra através da arca, ele ficou nas águas. O segundo, bastou tirar de uma cidade para outra. E o terceiro, não, o povo estava todo congregado no mesmo local, bastou destruir o Egito em volta. E dois executores para fazer isso. O que podemos afirmar com certeza: Deus não executa juízo sobre a terra para punir ímpios sem colocar os justos em segurança. E posso afirmar que os três exemplos que vocês ouviram aqui vão acontecer em Apocalipse. Não importa o que os amilenistas dizem, não importa o que os pós-milenistas dizem, não importa o que os pós-tribulacionistas dizem. Se formos justificados através do sangue de Jesus Cristo, são justos, serão retirados da terra da mesma maneira. Deus não executa juízo com o povo de Deus sobre a terra. E o livro de Apocalipse mostra os juízos de Deus que serão executados. E o povo de Deus estará em terra? Não. É fato. Você pode acreditar em doutrinas que foram criadas por homens, ou pode ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito clara. Deus faz distinção entre justo e ímpio. Bom, mas agora nós temos um segundo motivo, esse muito mais especial. E a igreja não ensina.
quando houve a rebelião nos céus, Satanás e seus anjos rebelaram contra Deus, a Bíblia já nos deixa, através de Jesus Cristo, dizendo o seguinte: olha, o príncipe desse mundo já foi julgado. Então, para que ele tenha sido julgado, naturalmente, ele cometeu um ilícito. Então, ele era bom, tinha um caminho dele, era justo, mas em um determinado momento ele comete um ilícito, vamos colocar dessa forma. E Satanás, julgado, então, tem uma sentença sobre ele, que é o quê? Ser lançado, profanado fora do Monte Santo de Deus. Depois no inferno, que foi preparado para ele e seus anjos, não para o homem. Mas aí que reside a principal questão. Deus, então, desce do céu ao paraíso para o local de habitação do homem e coloca o homem no jardim para o guardar. Com a função que antes era exercida por Satanás, que era o querubim da guarda. Aí vem o ponto principal. A ordem determinada a Adão para que não comesse da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal era determinante para se cumprir a sentença sobre Satanás. Ele já tinha sido julgado. Faltava cumprir a sentença. E se Adão não tivesse comido do fruto, quem teria sido expulso do paraíso? A serpente e seus anjos. Ao comer do fruto, o que ocorreu? O homem é que foi expulso do paraíso e permitiu a Satanás permanecer lá, agora com uma nova função, de acusador dos nossos irmãos. Então, nossa batalha hoje ela é travada nos céus, por quê? Porque o nosso retorno ao paraíso, porque na realidade nós temos o seguinte: Cristo é o último Adão, e ele foi obviamente enviado à Terra, venceu onde o primeiro havia caído, e através da sua morte e ressurreição deu vida à nova Eva, que é a igreja. Mas quem subiu aos céus após a ressurreição de Jesus Cristo? Somente ele, o último Adão. Então, com isso, nós ganhamos um advogado. Mas a Eva não retornou ao paraíso, só o último Adão. Então, é necessário que a Eva retorne ao paraíso para se encontrar com o último Adão e, com isso, fazer o quê? Inverter o que aconteceu em Gênesis. Então, no momento do arrebatamento da igreja, além de sermos retirados da face da terra para que Deus possa executar seu juízo, ele será o momento em que a nossa subida representará a expulsão de Satanás dos céus. Isso foi profetizado em Daniel 12:1 em diante, e se cumpre lá em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, que nós veremos em outros estudos. Mas uma coisa podemos afirmar aqui com certeza para você: se você é justo, se você foi justificado em Cristo, recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, estivermos no tempo do fim, saiba, você não estará em terra durante a execução do juízo de Deus sobre ela. Isso é fato. Mesmo que você pense diferente, o que vai fazer você ser retirado da terra não é a sua doutrina errônea, é ter sido lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que Deus o abençoe.